aluno do terceiro ano, tudo bem com você? Que bom! Espero que estejam todos bem. Pronto para a aula de inglês? Fantástico! Bem, hoje nós faremos o último módulo da apostila número 1. Então está faltando apenas o módulo número 2, página 4, para nós terminarmos a nossa apostilinha. E é justamente isso que nós faremos, uma aula de texto hoje. É o módulo número 2, cujo título do texto é The Billionaire Whose Generosity Shocked a Graduating Class. Então, pelo título do texto, pela imagem que nós temos aqui, certamente o texto vai trazer alguma informação sobre uma graduação que ocorreu, sobre alguma formatura de universitários. E essa aqui, né, essa formatura, parece que não foi assim uma formatura qualquer. Houve uma surpresa aí que deixou todos os formandos, todos os presentes aí, bastante emocionados e surpreendidos, como o próprio título diz. Eu vou fazer a análise do texto com você, vou fazer a leitura, vou destacar as principais palavras, os vocabulários que talvez você não conheça, para assim a gente fazer a interpretação de texto e depois os exercícios de compreensão. Lembre-se, para o vestibular, para os concursos, você precisa ler em inglês e ler diversos gêneros textuais, tudo bem? Olha aí, então vamos começar. Eu convido você a pegar aí a sua caneta e a fazer as anotações que você julgar necessário. Então ele fala, the billionaire whose generosity. Olha só esse pronome relativo aqui. Nós estudamos no segundo ano do ensino médio. O whose, aquela ideia do cujo, cuja, aquele pronome que retoma um termo anterior. Ou seja, é o bilionário cuja generosidade chocou aí uma turma de formandos, uma turma de graduandos. O que será que esse bilionário fez de tão extraordinário? Vamos ler o texto, depois a gente vai ver algumas imagens e um videozinho sobre esse assunto, que foi aí, saiu em toda a mídia americana no ano de 2019. Olha só, ele começa o seguinte: In an astonishing commencement address, a gente já tem que parar já logo aqui no começo. Primeiro, se eu tenho um commencement address, eu estou falando de um discurso de formatura. Um commencement address é um discurso de formatura. É muito tradicional nas universidades americanas, nas grandes universidades americanas, por ocasião da formatura dos seus alunos, eles convidarem algumas pessoas ilustres da sociedade, principalmente, pode ser ex-aluno ou não, geralmente um ex-aluno daquela determinada faculdade, daquela determinada universidade, que se deu muito bem na vida, é comum ele chamar para essas pessoas fazerem um discurso. Então, esse discurso de formatura, em inglês, é chamado de commencement address. E esse commencement address não foi qualquer discurso, ele foi astonishing, ou seja, um adjetivo aí descrevendo algo que é aí surpreendente, não é? Olha só, the billionaire Robert F. Smith announced on Sunday that he will wipe out students' debt for the entire 2019 graduating class at Melbourne House College. Olha só o anúncio do bilionário. Ele disse que ele irá wipe out. A ideia de wipe out é a ideia de eliminar. Wipe, a ideia de raspar. Wipe é raspar. Quando a gente tem wipe out, ele vai então eliminar the student's debt. Cuidado com essa palavrinha aqui, débito, né? Que a gente não fala esse B. Então ele vai eliminar os débitos dos alunos for the entire 2019 graduating class at Morehouse College, né? Então ele prometeu eliminar os débitos de toda a turma aí de graduandos da Universidade de Morehouse do ano de 2019, prompting cheers and more than a few cheers from shocked listeners to his commencement speech. Então olha só, esse anúncio, ele fez o quê? Prompt. Essa ideia aqui, esse verbo, é a ideia de bring.
ou seja, levando alegria, tears, né? And more than a few tears from shocked listeners to his commencement speech. Então, todos os alunos que lá estavam ficaram muito eufóricos e foram às lágrimas com esse anúncio que todos os seus débitos acadêmicos, as suas dívidas acadêmicas, seriam pagas pelo bilionário Robert F. Smith. Olha que sorte. The gift is worth an estimated 40 million, according to the Associated Press. And Smith said his family would pay off the loans through a grant. Então, olha só esse parágrafo. The gift is worth. A expressão worth significa vale, né? Ou seja, ele gastou aí nesse seu ato aproximadamente 40 milhões de dólares para eliminar aí os débitos dos formandos da turma de 2019. Então, a palavrinha worth com essa ideia aí de valer, né? De quanto vale alguma coisa. News of his generosity quickly went viral. But unlike other high-profile billionaires, Smith has a bit less name recognition. Então, veja, a notícia, né, a palavrinha news, que em inglês é um substantivo incontável e sempre usado no singular. Portanto, se você vai colocar qualquer verbo depois do substantivo news, sempre esse verbo terá de vir no singular. Em português, eu diria, as notícias não são boas. Em inglês, the news isn't good. Ok, então a notícia da generosidade dele rapidamente se tornou viral. Olha lá, turned viral. But unlike, ao contrário, né, de maneira diferente of other high-profile billionaires, uma pessoa que é high-profile é uma pessoa que é muito conhecida. E é um adjetivo para billionaires. But unlike other high-profile billionaires, Smith has a bit é um pouco, less name recognition. Ou seja, ele tem um pouco menos de reconhecimento do que, aí, não reconhecimento, mas as pessoas o conhecem menos do que os outros aí americanos endinheirados. Portanto, aí você tem aqui nesse parágrafo aqui, high profile billionaires, a ideia dos bilionários mais conhecidos. Seguindo aí no texto, a gente tem o seguinte. Então vamos entender um pouquinho por que aí essa pessoa, o Robert Smith, ele é aí tão rico. O que acontece? Olha só. Smith, who has a net worth of about 5 million, according to Forbes, is the chairman and CEO of Vista Equity Partners, a private equity group he founded in 2000 that specializes in investing in software companies. Então, aqui está o segredo do negócio. Então, o Smith, que tem uma rede, né? A palavrinha net é uma rede que tem uma rede que tem um valor de aproximadamente. Deixa eu só pegar o meu marcador aqui, só um instantinho. Bom, então ele tem aí uma rede que vale aproximadamente 5 bilhões de dólares, according to the Forbes. Ele é o quê? Ele é the chairman, que é a mesma coisa de president, and the CEO of Vista Equity Partners. Esse Vista Equity Partners é uma empresa aí de capital privado, né? Olha só, it's a private equity group he founded in 2000 that specializes in investing in software companies. Ou seja, é uma empresa especializada em investir em companhias que desenvolvem software. Então, tem uma companhia pequena que vai desenvolver um software e aí a equipe do Smith investe dinheiro nessa equipe, nessa empresa, e quando a empresa está rendendo lucros, rendendo dinheiro, ele aí passa a receber o que ele investiu e muito mais. Vista is a big deal in the world of software, investing, currently managing about 46 billion in investments, with a portfolio of more than 50 software companies that employ over
60,000 people around the world, according to the firm's website. Então veja o tamanho da empresa aí do Smith. É uma empresa, o nome da empresa é Vista, e ele fala que essa empresa is a big deal, ou seja, é um grande negócio. E aí ele reúne aproximadamente 46 bilhões em investimento e no seu portfólio tem mais de 50 companhias de software, empregando, olha só o verbo to employ, over é mais de. Então, emprega aí aproximadamente não, mais de aí 60 mil pessoas ao redor do mundo. Though, a ideia do though, a ideia de embora, though Smith's gift to the 2019 graduates of Morehouse College may be his most eye-catching philanthropic effort, it isn't the first. Então, veja, embora esse ato dele, da turma de 2019, possa ter enchido os olhos, chamado a atenção pelo seu esforço na filantropia, esse não foi o seu primeiro esforço, não foi seu primeiro ato filantrópico. In 2017, Smith signed on the Giving Pledge. Já vou falar o que é esse Giving Pledge. Joining a group of ultra-wealthy individuals, including Bill Gates and Melinda Gates and Warren, who had publicly committed to giving the majority of their wealth to philanthropy. Então, ele assinou aí um acordo chamado Giving Pledge. O Giving Pledge nada mais é do que quando as pessoas têm uma fortuna incalculável, algo muito assombroso de dinheiro, eles aí assinam esse contrato, quem quiser, obviamente, como Bill Gates, Melinda Gates, Warren Buffett and others e outros, e eles aí se comprometem a dar aí um pouco dessa sua fortuna para obras filantrópicas, dividir um pouco da sua fortuna com obras filantrópicas. Isso é o chamado Giving Pledge, tá? He's the first American African to sign the pledge, according to Forbes. Ou seja, ele foi aí o primeiro afro-americano a assinar esse acordo, esse pledge, according to Forbes. In addition to his approximately $40 million gift to Morehouse College graduates, Smith had previously announced a $1.5 million gift to the historically African American All-Male College. Então, veja só, antes aí do seu ato na Morehouse College, doando aí 40 milhões de dólares, ele também já tinha anunciado, dias anteriores, 1,5 milhões, aí, um presente de 1,5 milhões para aí a histórica, né, to the historically African American All-Male College, para essa outra universidade aqui. In 2016, Smith made a $20 million gift to the National Museum of African American History and Culture in Washington, D.C. Então, veja quanta coisa relacionada à filantropia ele já fez, né? Então, aqui, esse outro pedaço do texto, ele menciona que o Smith, ele doou aí 20 milhões de dólares para o Museu Nacional de História Afro-Americana, né? Que fica em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos. After Smith donated $50 million to the Cornell, where he got his undergraduate degree, the university renamed School of Chemical and Biomolecular Engineering after him. Então, olha só, ele também doou 50 milhões para uma outra universidade chamada de Cornell, onde ele se graduou. Então, ele estudou nessa universidade e ele também aí doou 50 milhões de dólares para essa universidade. But despite his past generosity, none can quite compete with the emotionally personal touch on Sunday's gift to the Morehouse class of 2019. Ou seja, mas apesar, né, despite a ideia de apesar da sua generosidade passada, de tudo o que ele fez
antes do ato de 2019, ninguém pode aí competir com aí o toque, com o que causou a emoção, a comoção que causou a doação que ele fez pagando os débitos dos alunos da turma de 2019 da Universidade de Morehouse. Beleza? Foi noticiado pela imprensa americana toda. Para você que está curioso em saber quem é esse milionário, qual é o rosto dele. Então, veja só, coloquei aqui algumas imagens. Então, aqui a gente tem o Robert F. Smith, é esse milionário que trata o texto, bilionário que trata o texto, e aí que ajudou os formandos da turma de 2019. Nós temos aqui as duas universidades mencionadas no texto, the Cornell University and the Morehouse College, ok? Bom, pessoal, vou passar agora para você um videozinho que saiu na mídia aí sobre o ato que foi feito aí pelo Robert Smith na turma de 2019. Acompanhe o vídeo para você aí, agora que já sabe o assunto do texto, você ver aí a repercussão que foi. Bem, aí vai. Incredible act of generosity. It is changing the lives of hundreds of students. The commencement speaker at Morehouse College vowing to pay off the student loans of every graduate in the class of 2019 to the tune of $40 million. ABC Steve Olsensami is there at Morehouse College in Atlanta with more. And Steve, I know these graduates are happy this morning. They are. Administrators here at Morehouse had a copy of this speech in advance, and none of this, Michael, was in there. This is my class, 2019. I know my class will make sure they pay this forward. This is the $40 million moment no one saw coming. On behalf of the 8 generations of my family who have been in this country, we're going to put a little fuel in your bus. My family is making a grant to eliminate their student loans. Billionaire Robert F. Smith surprised the graduating class at Morehouse College Sunday with a mountain of generosity, promising to pay off the college debt of every student. There's nearly 400 in the class. Students, faculty, they couldn't believe their ears. The look on this man's face says everything. Parents were overjoyed. I asked the person to the left of me, I asked the person to the right of me, the person in front of me, the person in back of me, is this really what he said? Graduates jumped to their feet and had even more reason to dance across the stage while accepting their diplomas. For Brandon Sano, this means he'll no longer carry more than $100,000 in student loans. I was completely shocked. That's actually the best gift I've ever received in my life. Robert F. Smith is the billionaire most Americans have never heard of, a tech and private equity titan with an estimated net worth of $5 billion. People call him the quiet billionaire, but that changed a bit when he appeared here on the cover of Forbes magazine and moved past Oprah Winfrey to become the wealthiest African American in the country. Grateful students are already talking about giving back. Robert Smith has changed my life. And if I was in his position, I would want to do the same thing as well. Smith was the first black business leader to sign Bill and Melinda Gates' Giving Pledge, where the wealthiest Americans agreed to give half of their wealth to philanthropy. Michael? Oh, wow, Steve, an incredible story. I mean, we've been smiling all morning about this one. Really amazing. Well, the ripple effect that will have. You think about philanthropy. This is literally life-changing. Yes. You take $100,000 from a young student, they can take a different kind of job, have a completely different path. It changes their descendants as well, not just the graduate, but their children to come. Pay it forward. Ok. What did you think about it? Surpreendente, não é verdade? Muito bem. Agora que nós já lemos o texto, convido você a reler o texto, ver todo aquele vocabulário que nós estudamos e a responder às questões de interpretação de texto, questão 1 e questão número 2. A questão 1, aquele modelo de Enem. A questão traz um enunciado em português e as alternativas escritas aí em português. Muito bem. Depois que a gente lê o texto, vamos ver aqui qual é a alternativa correta. Robert F. Smith, de acordo com o texto que nós lemos, sairemos na questão letra D. Foi homenageado por uma faculdade da Cornell University. E a número 2, o que é o Giving Pledge?
que falou até mesmo na reportagem que eu mostrei para vocês. Então, é uma organização filantrópica fundada nos Estados Unidos que incentiva as pessoas e famílias com grande fortuna a contribuírem com uma parte significativa de suas riquezas para as causas sociais. Então, eles pegam quase metade da riqueza, da fortuna que eles têm, e eles aplicam, eles usam esse dinheiro em atividades filantrópicas. Bem legal, não é? Bom, gente, ficaram os exercícios aí de vocabulário, não é? O vocabulário que está nesses exercícios eu já trabalhei no texto, em contexto. Então, o que eu vou pedir que você faça agora, faça essa aula completa, complete os exercícios que estão faltando. Aqui na sala virtual, estou deixando a correção dos exercícios. Então, assim que você fizer tudo, abra lá o arquivo com a correção e faça a correção dos exercícios envolvendo vocabulário. Tudo bem? Muito bom. Lembro também que você deve responder às questões aí do questionário de frequência que estão anexados na sala virtual para validar a sua presença na aula de hoje. Lembro que na próxima aula usaremos a apostila número 2. Muito bem, uma alegria estar com vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço, everybody, and bye-bye!